vídeo de hoje nós vamos falar sobre os dubladores das novelas mexicanas, nossos divos da dublagem. E é claro, né, gente, conhecer a voz por trás daquele rostinho super conhecido das novelas do SBT. Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Aldine e seja muito bem-vindo de volta ao meu canal. Bora falar de novela? O vídeo de hoje é especialmente para os nossos homens, os homens da dublagem, né? Falar sobre os homens, né? Aquelas vozes lindas por trás de personagens bastante marcantes, né? Das novelas mexicanas exibidas pelo SBT. Lembrando, né, que aqui no meu canal já tem um vídeo que eu falo das nossas divas da dublagem, né? A mulherada que tá por trás daquela voz marcante, né? Das personagens, das mocinhas, das protagonistas, das vilãs das novelas mexicanas. E se você ainda não assistiu, vou deixar aqui, né, um card pra você assistir depois. Termina de assistir esse aqui, né, os nossos divos da dublagem, depois vai lá assistir as divas da dublagem, ok? E já vamos começar aqui falando do Alexandre Magolo. Ele tá no mundo da dublagem lá desde 2006, né? Prestando a sua voz para personagens maravilhosos, né? Ele é ator, dublador. A voz dele tá presente em filmes, em séries, seriados, novelas, enfim, né? Como todo bom dublador. Geralmente na dublagem eu faço sempre vilões, personagens mais velhos, e meio que não acreditei que fosse passar. Até que tive a grata surpresa de ter conseguido esse personagem. E você pode, né, ouvir a voz dele em algumas dublagens, como no filme O Touro Ferdinando, também na série do Loki, que ele faz o Loki clássico, né? E nas novelas do SBT. Ultimamente você tem ouvido a voz dele no José Ron, ou José Ron, como vocês preferirem falar. Falando nisso, né, José Ron tá bombado no SBT, né? Pra quem nunca aparecia em novela nenhuma, praticamente agora ele tá bombando, né, gente? Então, se você curte aí o trabalho do Alexandre Magolo, né, na voz do José Ron, continue, né, assistindo a novela Te Dou a Vida pra você prestigiar esse dublador incrível. Chega, por favor. Eu sou capaz de tomar uma decisão sozinho, tá? Você não me conhece? Não sabe quem eu sou? Por favor. Não vai dar certo, entende? Por favor. O próximo dublador aqui, gente, eu gosto bastante da voz dele nas novelas do SBT. Eu estou falando do Malta Júnior. Característica, é até bom a gente não ter só um compositor, porque ele é muito eclético. A gente tem desde o funk ao rock. A gente só não tem música muito lenta, apesar de algumas músicas baladas românticas da Lili, né? O Malta Júnior, né, ele é dublador e também é locutor, né, tá no mundo da dublagem desde 1996, você pode ouvir, né, a voz dele em diversos filmes, gente, é muito filme, também em desenhos, né, séries, seriados, eu falo assim das animações, daquelas que passam no cinema normal e também aqueles desenhos normais que a gente assiste em casa, tá? Você consegue, né, ouvir aquela voz maravilhosa dele, toda imponente. E nas novelas do SBT, é claro que você vai ter o prazer de ouvir o Malta Júnior, o ator Sérgio Sendel. Gente, vocês conhecem o Sérgio Sendel, né? Praticamente a maioria das novelas que ele faz, né, que já foram exibidas no SBT, ele era o vilãozão. Então, se você quer ouvir a voz do Malta Júnior, prestigie, né, os personagens do Sérgio Sendel. É claro que o Malta Júnior ele já chegou a dublar outros personagens, porque afinal de contas, né, gente, são muitas novelas. Às vezes não é o protagonista, às vezes é um coadjuvante, né, qualquer coisa assim do tipo, que ele faz aquela ponta na novela. Mas é claro que você vai ouvir muito a voz dele assistindo as novelas do Sérgio Sendel. Aquela voz toda. Também, se eu não estiver enganada, ele, né, o Malta Júnior, já chegou a dublar o Felipe Nagera. Felipe Nagera era o professor Pascoal, lá da novela Rebelde. Então, se você assistiu a novela Rebelde, você já ouviu essa voz antes. Já ouvi. Sério, pessoal, quando eu tô lá assistindo a novela com o Sérgio Sendel e eu ouço lá ele falando, e às vezes eu ouço, né, a voz dele com outra dublagem, porque essa dublagem que a gente conhece é a dublagem do Rio de Janeiro, também tem a dublagem lá de São Paulo que, né, é outro dublador. E quando você ouve o Sérgio Sendel com a voz tal, você fica, gente, não, acho que não combinou não. Mas quando eu ouço ele sendo dublado pelo Malta Júnior, gente, parece que encaixa perfeitamente a voz desse dublador com desse ator. Pra mim é perfeito. Se eu souber que ela abriu a boca ou falou demais, é você quem vai pagar as consequências. Muito bem. Então não temos mais nada pra falar. Sai daqui. Eu tenho que me... Nosso próximo dublador aqui com certeza deve causar aquele rebuliço na mulherada, porque a voz dele, gente...
A voz dele dá coisinhas na gente. Eu estou falando do dublador Marco Antônio Costa. Além de ator e dublador, o Marco Antônio Costa também é locutor e médico. Gente, como é que consegue conciliar, não é, gente? Mas é. Por incrível que pareça, ele faz, né, as suas dublagens normalmente e também faz os seus atendimentos no seu consultório médico. A primeira vez que a gente ouve a nossa voz na TV é muito estranho, é uma sensação esquisita, e eram papéis pequenos. E esses papéis foram crescendo. Então é uma sensação, é difícil de descrever. Falando especificadamente da dublagem, o Marco Antônio Costa, ele tá nesse mundo desde 1986, né? Trabalhando com a sua voz, com essa voz maravilhosa, né? Filmes, séries, seriados, novelas também. Pra você ter uma ideia, gente, essa voz gostosa dele de ouvir, porque a voz dele, gente, é maravilhosa, viu? É maravilhosa. Se você aí já assistiu filmes com George Clooney, com Brad Pitt, com Johnny Depp, com certeza você reconheceu a voz do Marco Antônio Costa. Já nas novelas do SBT, a voz do Marco Antônio Costa é bastante marcante no ator René Stickler. Então, se você já acompanhou novelas como O Privilégio de Amar, Amigas e Rivais, Um Caminho para o Destino, Coração Indomável, Cuidado com o Anjo, com certeza você ouviu aquela voz gostosa do Marco Antônio Costa. Não, pessoal, quando eu fico ouvindo, né, o personagem do René Stickler nas novelas, eu fico lá, que voz. Que voz, gente. Marco Antônio Costa, sua voz é maravilhosa. Bastante marcante nas novelas do SBT. Que? Não, meu amor, não. Você não deve dar ouvidos a uma simples carta anônima. Por acaso você não me conhece o suficiente para saber que eu não seria capaz de ter um comportamento tão errado e contra o meu jeito de ser? Outra voz que eu considero, assim, maravilhosa, né, no mundo da dublagem é do dublador Roberto Macedo. Roberto Macedo estava no mundo da dublagem desde 1976, mas infelizmente, né, gente, lá por volta de 2008, ele se aposentou das dublagens. Eu vi alguns relatos, né, falando que ele tinha voltado, mas depois ele parou, assim, definitivamente. Acho que desde 2010 você não ouve mais nada relacionado a algum trabalho dele na dublagem. Sua contribuição, né, no mundo da dublagem foi, assim, em diversos filmes, gente. Bota filme nisso. É filme, é séries, são seriados, são animações, são desenhos. Se a gente for citar aqui algum personagem conhecido marcante com a voz dele, por exemplo, de um seriado, a gente vai lembrar do Joffrey, do seriado Um Maluco no Pedaço, né, que ele dublava. Agora, nas novelas do SBT, a voz do Roberto Macedo foi bastante marcante nos personagens vividos pelo ator César Évora. Então já sabe, né? Se você assistiu aí Luz Clarita, O Privilégio de Amar, Madrasta, No Limite da Paixão, Mundo de Feras, Mariana da Noite, Manancial, Abraça-me Muito Forte, a voz do Roberto Macedo tava lá, gente, dando vida a esses personagens. Meu Deus, como a voz do Roberto Macedo se encaixou perfeitamente bem no César Évora. Mas como eu falei pra vocês, né, lá no começo ele se aposentou das dublagens, tanto que quando eu assisti a novela Abismo de Paixão, eu fiquei tipo assim, peraí, cadê a voz do César Évora? Porque tava muito diferente, né? E era outro dublador. Nessa novela Abismo de Paixão, quem chegou a dublar o César Évora foi o Malta Júnior, que eu já citei, né, anteriormente, que ele dubla o Sérgio Sendel maravilhoso. Nessa novela Abismo de Paixão eu senti que tinha uma coisa diferente ali na voz do César Évora. Aí eu fui lá ver, né, que infelizmente não era o dublador, né, era o dublador clássico dele nas outras novelas. Esse retrato tem ocupado seu lugar durante esses 20 anos. Essa é a imagem que meus filhos têm venerado. Ninguém vai te reconhecer se te vir frente a frente. Maria, agora eu não posso aceitar que diga aos nossos filhos que é a mãe deles. É que não têm o direito de se sentirem ofendidas quando ouvem a verdade. Quando se diz a verdade na cara delas. Oh, não vai mais me tocar. Você é durona, não é? Pois é assim que eu vou te tratar. Isso somente quando é segredo de confissão. Além do mais, lembre-se de que o Lupe não é apenas o sacerdote desse lugar, ele também é o irmão da Almerida e, portanto, meu cunhado. Mas o nosso próximo dublador aqui da nossa lista é bastante marcante nas produções do SBT. E eu estou falando do Carlos Saidel. Ele é ator, dublador, diretor de dublagem. Ele começou a carreira dele como ator já na década de 60. Agora, no mundo da dublagem, ele está desde 1977. E no SBT, a voz dele é bastante
bastante, mas bastante marcante, gente, porque foi ele que deu vida ao personagem do Ramon Valdez no seriado Chaves. Ou seja, gente, ele é o nosso Madruguinha, né? O nosso senhor Madruga do Chaves. Porque o Chaves é marcante porque ficou 30 e tantos anos em cartaz. Os outros vão e vêm, né? Tem alguns que a gente nem lembra. Foram 30 anos dedicados, né, às produções lá do Rio de Janeiro, e desde 2015 ele anda dublando, né, produções lá em São Paulo. Gente, como eu falei pra vocês, né, ele é dublador, ele é ator. E quando eu falo assim, ator, é porque com certeza você já deve ter visto ele em algumas novelas, em algumas produções da Globo, porque ele já fez algumas participações. Ele já fez mais de 30 peças de teatro. Aí você tá pensando aí, mas qual personagem do SBT que a voz dele é bastante marcante? Olha só, gente, pra vocês terem uma ideia, o Carlos Saidel, ele já fez umas pontinhas, né? A voz dele já esteve presente em diversas novelas mexicanas que foram exibidas no SBT. Você pode ter ouvido a voz dele em novelas como A Usurpadora, Maria Mercedes, Maria do Bairro, A Outra, entre outras novelas, mas sem dúvida que a voz do Carlos Saidel ficou bastante marcante no ator Sérgio Goyri. Tá lembrando aí quem é o Sérgio Goyri, né, gente? Nosso vilãozão das novelas mexicanas. Então, se você já acompanhou novelas como Sigo Te Amando, Menina Amada Minha, Rubi, Meu Pecado, A Dona, você pôde prestigiar a voz do Carlos Saidel no Sérgio Goyri. Eu tô aqui em casa assistindo qualquer produção aqui na televisão e tudo mais, que o meu marido ouve a voz do Carlos Saidel, ele já fala assim, uai, esse aí não é o Rodrigo Gavilã? Porque a voz do Carlos ficou bastante marcante nas dublagens do Sérgio Goyri, né? Mas Rodrigo Gavilã parece que, sei lá, gente, qualquer coisa que você fala do Rodrigo Gavilã que você já lembra do Carlos Saidel dublando ele. É maravilhoso, é incrível, é perfeito, ficou perfeita a dublagem dele nesse ator. Não, não é piada, Mauricinho. Essas terras já são minhas. Por isso se manda antes que eu dispare os tiros. E outro dublador, né, com a sua voz bastante marcante nas novelas do SBT é o Felipe Maia. Ele também é ator, dublador, diretor de dublagem, é youtuber, então ele tem um canal aqui no YouTube, caso vocês, né, queiram conhecer, digitem lá Felipe Maia que você vai conhecer os trabalhos, né, os diversos trabalhos dele. O Felipe Maia tá no mundo da dublagem desde 1992. E eles colocam as vozes na cena, no personagem. E essa é a grande diferença, a gente dubla muita coisa sem imagem. E assim como os outros dubladores, são diversos filmes, são diversas séries, animações, né, os desenhos, em que essa voz maravilhosa dele esteve presente. Aí você me pergunta, me fala aí, né, algum ator em que o Felipe Maia está dublando, né, algum ator conhecido. A gente tem o Ryan Reynolds, né. Aí você pode me falar aí, mas o Ryan Reynolds é dublado por outra pessoa? Calma aí, gente. É porque os atores, né, eles são dublados às vezes por diversos dubladores, diversos mesmo. Mas sempre tem aquele dublador que dubla aquele ator trocentas vezes. É praticamente como se fosse o dublador oficial dele. Então a maioria dos filmes do Ryan Reynolds, quem tava dublando ele era o Felipe Maia. Aí você me pergunta, o Deadpool foi dublado por ele? Não, foi outra pessoa que dublou ele, que eu vou falar daqui a pouquinho. Mas se você se perguntar, me fala aí alguma dublagem bastante conhecida do Felipe Maia. A gente pode citar o seriado Todo Mundo Odeia o Chris, gente, que ele fazia a narração, né, do Chris Rock nesse seriado. Seriado que, né, eu gosto bastante. Tenho certeza que você aí também já deve ter assistido. Ele também já chegou a dublar o Taylor Lautner, não sei se é assim que se fala o nome dele. É aquele lá do Crepúsculo, né? Então, a maioria da saga Crepúsculo, o Felipe Maia dublou e também alguns filmes desse ator. O Felipe Maia também já emprestou a voz dele pro Paul Walker em Mergulho Radical, Ela é Demais, 13º Distrito, Velozes e Furiosos 4, 5, 6, 7. Ele estava dublando porque a franquia é tão grande, né? Mas pelo menos alguns filmes da franquia o Felipe Maia chegou a dublar o Paul Walker. Os atores Mark Albert e também o Jack Gyllenhaal também já foram dublados por esse dublador incrível. Agora, nas novelas do SBT, o Felipe Maia, né, deu vida aos personagens vividos pelos atores David Zepeda e o Jorge Salinas. Ele também já emprestou a voz dele para o Juan Soler e também para o Marcos Mendes. Vale a gente ressaltar, né, que essa última novela que está sendo exibida pelo SBT, né, que é Te Dou a Vida, infelizmente o Felipe Maia não conseguiu participar, né, da dublagem. Então foi chamado outro dublador para viver o Jorge Salinas. Mas não se preocupe, gente, se Deus quiser, na próxima novela que tiver o Jorge, com certeza o Felipe Maia volta, né? Porque a voz dele, né, encaixa perfeitamente tanto com o David Zepeda quanto com o Jorge Salinas. É verdade. Tá, não importa. É que eu não sei, eu me sinto tão bem quando você está por perto. Por você
Eu mudei. Logo, logo eu vou lhe provar que também sei usar as mãos. Além do mais, você deveria reconhecer que é um perdedor. Só está fazendo um papel ridículo com a Valentina Vilaça. Outro dublador aqui que eu acho a voz dele assim incrível, gente, é do Rafael Rossato. Rafael Rossato, ele é ator, dublador e também cantor. Ele tá no mundo desse entretenimento desde 1995. Mas no mundo da dublagem, assim, falando oficialmente, ele tá desde 2010. Aí você pensa, nossa, desde 2010 ele é novinho na dublagem, né, gente? Sim, gente, ele é novinho na dublagem. Mas, gente, o rapaz é cheio, mas lotado de projetos incríveis, né? De trabalhos incríveis, onde ele emprestou a voz dele, não só dublando, mas também cantando, gente, porque ele também cantou para algumas animações. E ele é aquele ator que vem do circo, né, gente? Lá no circo ele fazia as suas apresentações de teatro, as suas locuções. Ele tem muita, mas bastante bagagem. A maioria das dublagens dele é feita nos estúdios lá do Rio de Janeiro, então eventualmente você vê ele fazendo algumas dublagens em São Paulo. Cinema, né? Foi lá no telão e eu achei muito estranho. Para começar, eu achei estranho porque eu não estava acostumado com aquilo, mas ao mesmo tempo era muito encantador, né? Eu chorei. Não, só para você ter ideia, alguns atores conhecidos, né, que utilizaram essa voz linda do Rafael Rossato, a gente pode citar o Chris Pratt. Se você assistiu filmes como Guardiões da Galáxia, Passageiros, aquele Jurassic World, tem também Vingadores da Guerra Infinita. Ele também já emprestou a voz dele pro Sam Claflin, então se você já assistiu Como Eu Era Antes de Você, Simplesmente Acontece, Jogos Vorazes, ouviu essa voz maravilhosa do Rafael Rossato. Rafael Rossato também chegou a dublar o Jamie Dornan. Você conhece o Jamie Dornan, né? Aquele lá dos 50 Tons de Cinza e tudo mais. Mas ele não dublou ele nesse filme, tá? Ele dublou alguns outros filmes do Jamie, como por exemplo Operação Anthropoid e também Uma Guerra Pessoal. Rafael Rossato também já emprestou a voz dele pro mundo dos doramas. Então se você tem aí a Netflix, né, pra assistir os doramas dublados, você já deve ter ouvido a voz dele em doramas como Vincenzo, Passarela dos Sonhos, entre muitos outros doramas. Agora, no mundo das novelas mexicanas, o Rafael Rossato emprestou a voz dele pro Daniel Arenas, ou seja, assistiu a novela Teresa, né, que ele fazia o Fernandão, o Safadão, assistiu a Gata, que era o bestão, né, do Paulo, assistiu Coração Indomável, o Trouxa, né, o lixo do Otávio Narvaez. Você ouviu essa voz gostosa do Rafael Rossato? Gente, a voz dele, meu Deus do céu, é outra voz que encaixou perfeitamente com os personagens do Daniel Arenas. Acho que pra mim o segundo Miguel também. Tá. Miguel, eu não sabia que tinha dinheiro pra jogar. Você estava acostumado a uma vida de cidade e já nem pegava sol. É normal que de uma hora pra outra se sinta tonta e que fique assim. E o próximo dublador aqui da nossa lista é o Léo Rabelo. Desde 2005 no mundo da dublagem, né? Além de dublador, ele também é diretor de dublagem. Em seu currículo, né, conta com diversos projetos entre filmes, novelas, seriados, séries, desenhos, com essa voz incrível dele. Meio durão e tal, e ele foi evoluindo, contracenando com atrizes de renome lá, que são excelentes. Se a gente for citar alguma dublagem conhecida dele, ele dublou o Zachary Levi, que ele vivia aquele Shazam no filme. Já assistiu esse filme? Então ele dublou ele. Dublou também o Ajax, né, que era aquele vilão do Deadpool. Agora, se a gente for citar as novelas mexicanas, o Léo Rabelo emprestou a sua voz pro ator lindíssimo cubano William Levy. Ou seja, se você chegou a acompanhar a novela Triunfo do Amor, Sortilégio, Cuidado com o Anjo, você viu essa voz maravilhosa do Léo Rabelo. E atualmente no SBT ele tem dublado o Jorge Salinas na novela Te Dou a Vida. Você já sabe que o Jorge Salinas, né, ele era dublado pelo Felipe Maia, mas infelizmente por conta, né, agenda cheia, né, ocupado com alguns outros projetos, infelizmente o Felipe não pôde dublar ele nessa novela. Então o Léo Rabelo foi chamado para dar voz pro Jorge Salinas. Pois é, eu também, Paula. E se a Helena disser que a Maria José conheceu outro homem, ele vai ficar muito irritado e vai querer pressioná-la para ficar com ele. Ou supor que estava... Malu, você devia ter sido franca comigo. Me contado a verdade. Não devia ter ido embora sem me dizer que estava esperando um filho meu. E o próximo dublador aqui da nossa lista é o Reginaldo Primo. Reginaldo Primo tá no mundo da dublagem desde 1995, assim como os outros dubladores. São diversos filmes, são diversas séries, são seriados, novelas, animações. Ele, entra meu filho, fica à vontade e tal, né? Era na casa dele, né? E eu já, quando eu entrei ali, que eu coloquei os meus pés, eu entendi que eu tava no meu mundo. Enfim, hashtag perder isso aí. Fui. E algumas dublagens conhecidas do Reginaldo Primo é na série Sobrenatural, né, que ele dublava o Dan Winchester.
Também já chegou a dublar o Loki no filme Os Vingadores, só que foi só até Guerra Infinita, porque infelizmente por conta, né, de um problema de saúde, ele teve que se afastar das dublagens e ele, né, o Loki acabou sendo dublado por outro. Os filmes Deadpool 1 e 2 foi ele que dublou o Ryan Reynolds, que eu já falei pra vocês, tá, em comentários anteriores, que o dublador oficial, né, do Ryan é o Felipe Maia, mas às vezes alguns dubladores dublam o Ryan, né, nesse caso, o Reginaldo Primo dublou ele especificamente nesse filme. Também chegou a dublar o Brandon Holt no filme Superman O Retorno. E é claro, a dublagem mais conhecida dele, mais assim, memorável, pelo menos pra mim, era a dublagem do Jaime Camil nas novelas do SBT. Então já sabe, né? Assistiu A Feia Mais Bela, Por Ela Sou Eva, As Tontas Não Vão ao Céu, Que Pobres Tão Ricos. Com certeza você ouviu a voz do Reginaldo Primo. Gente, mas a voz dele encaixa tão bem, mas tão bem com esse ator, gente, que parece que quando eu ouço o Jaime Camil sendo dublado pelo Reginaldo Primo, parece que, né, é aquela voz dele mesmo, porque encaixou perfeitamente. E é tão bom quando a voz do dublador se encaixa perfeitamente com a voz do personagem. Então toda vez que tem uma novela do Jaime Camil sendo exibida no SBT, eu sei que lá vem Reginaldo Primo pra alegrar minha vida, porque a voz dele é super gostosa de ouvir nesse personagem, né? Nos personagens do Jaime Camil. Então você tá aí assistindo alguma novela do Jaime Camil ou algum filme, você vai ouvir a voz do Reginaldo Primo. Era o tal cara. Quando a Lete chegou, a Marta disse que era o namorado dela, o amor da vida dela, Tomás Moura. Falaram sobre o assunto na minha frente, Omar, na minha, como se eu não existisse, como se eu fosse um trapo sujo. Isso é o que me deixa mais aborrecido. Bom, indignado é melhor. A voz do nosso próximo dublador, além de marcante, é bastante clássica, gente, nas novelas do SBT. E eu estou falando do Ricardo Schnetzer. É ator, dublador e diretor de dublagem. Lá na época dos estúdios da Everett Rich, ele fazia, né, direção de dublagem lá. Muitos anos dedicado à TV e o cinema. Foram diversos projetos, filmes, novelas, séries, seriados, desenhos. Você podia ouvir essa voz bastante marcante do Ricardo Schnetzer. É gratificante saber que através da minha voz eu possa transmitir esse trabalho, essa emoção para as pessoas. A voz do Ricardo Schnetzer é bastante marcante, então tenho certeza que você já pôde prestigiar a voz dele em diversos personagens bastante marcantes. Bora citar aqui alguns atores, né, que ele emprestou a voz dele. Nós temos o Al Pacino, nós temos também o Nicolas Cage, nós temos o Tom Cruise, o Richard Gere, o Patrick Swayze, você lembra dele, né, lá do Ghost, do Outro Lado da Vida? O Ricardo Schnetzer também chegou a dublar o Jackie Chan, o Kurt Russell, o Jim Carrey. Quer ver, se bem que a gente sabe que o Jim Carrey tem diversos dubladores, viu? Já um monte de gente já dublou o Jim Carrey. Mas a gente sabe que o dublador oficial do Jim Carrey no Brasil é o Marco Ribeiro. O Marco Ribeiro é o mesmo que dublou o Michael Kyle lá no seriado Eu, a Patroa e as Crianças. Mas, né, como eu já falei pra vocês que o Jim Carrey tem diversos dubladores, o Ricardo Schnetzer também já chegou a dublar ele, né, em alguns filmes. E também outro que ele já chegou a dublar foi o Kevin Costner. Aquele bonitão do Kevin Costner. Agora, com certeza, uma dublagem bastante marcante nas novelas do SBT, né? A gente que assiste novelas do SBT, é a dublagem do Fernando Colunga, né? Que ele é o dublador oficial do Fernando Colunga nas novelas mexicanas. Então já sabe, né? Se você acompanhou aí Esmeralda, Maria do Bairro, Maria Mercedes, A Banha para Sempre, A Usurpadora, a Noveladona, com certeza você estava ouvindo aquela voz gostosa do Ricardo Schnetzer. Quer me dizer como foi capaz de dar conhaque à vovó Piedade depois de eu ter proibido terminantemente? O nosso próximo dublador aqui é o Peterson Adriano. O Peterson Adriano, ele começou muito novinho, gente. Lá em 1987, né, 89, ele já estava no mundo da dublagem. E a gente não pode esquecer de mencionar aqui, né, que ele é o irmão da lindíssima da Fernanda Crispim, que eu também amo de paixão. Gente, eu amo esses dois. A Fernanda Crispim e o Peterson Adriano, eles fizeram parte da minha vida, né? Da minha infância, da minha adolescência, entrando na fase adulta, eles estavam lá presentes. E assim como a sua irmã, ele também é ator, ele é dublador e também diretor de dublagem. E também, desde 2014, o Peterson, ele é dono da Som de Veracruz. Som de Veracruz é um estúdio de dublagens lá do Rio de Janeiro. Pessoal, como é difícil achar conteúdo relacionado, né, ao Peterson Adriano, porque é muito, mas muito difícil. Afinal de contas, ele não tem rede social, então se você vê alguma coisa aí, são as amigas de dublagem, a própria irmã dele que posta, gente, porque é difícil, né? Muito difícil.
Oi, eu sou o Peterson Adriano. Eu sou Angélica Borges. A gente gostaria de agradecer a todos vocês pelo carinho que vocês têm sempre com a gente, com os dubladores. Se a gente for citar aqui, né, algumas dublagens conhecidas com a voz do Peterson Adriano, a gente pode citar o desenho dos Simpsons, o Bart Simpson, né, o filho do Homer, ele dublava ele, só que ele dublou só até a 8ª temporada, tá? Depois disso veio outro dublador. Então, se você é da época do clássico, né, a vozinha mais antiga, você ouvia, né, a voz do Peterson Adriano. A gente pode citar também o Josh, né, daquele seriado Drake e Josh. E é claro, gente, o Clark Kent no Smallville, as aventuras do Superboy. Ah, gente, eu acho que eu citei isso lá no vídeo da Fernanda Crispim, né, que ela dublava a Lana Lang. Então pensa, né, gente, os dois irmãos dublando o meu casalzão. Casalzão que às vezes dava uma raiva, né, mas a gente chipava. Então ele dublava, né, o Clark Kent e a irmã dele dublava a Lana Lang. Tudo para ser perfeito. Afinal de contas, né, esses dois irmãos, eles sempre dublam, né, uns casais assim que... ai, acaba com o meu coração. Peterson Adriano também chegou a dublar os desenhos do Fred Jones. Fred Jones é um personagem dentro do Scooby-Doo, então a maioria dos desenhos do Scooby-Doo foi o Peterson que dublou, né? Ele dublava tanto o Fred Prinze, que era quem fazia, né, os personagens, eu tô falando do filme também, do desenho, quanto o Ruby Arnold, que ele também chegou a dublar esses dois atores. Como eu já citei pra vocês, alguns personagens é dublado por diversos atores, mas tem aquele dublador oficial, ou pelo menos aquele dublador que tem mais projetos em cima daquele filme ou em cima daquele desenho, que é o caso do Peterson, né? Então a maioria dos filmes, dos desenhos do Fred Jones, era ele que dublava. Ele também chegou, né, a dublar uma vez o Brian O'Connor, que era o Paul Walker no filme Mais Velozes, Mais Furiosos. Já citei, né, que ele era dublado pelo Felipe Maia, né? A maioria das dublagens é feita pelo Felipe, mas teve essa época que o Peterson Adriano chegou, né, a dublar o Paul Walker em um desses filmes da franquia. E é claro que no mundo das novelas mexicanas, o Peterson Adriano já emprestou a sua voz pro Tony Dalton, né, que ele vivia o Gastão na novela Rebelde. Já emprestou a voz dele também para o Ferdinando Valência. Sabe quem é o Ferdinando Valência, né? Ele já fez Camaleão, Por Ela Sou Eva ele também já fez. Ele também já emprestou a voz dele pro Guy Ecker, né? Então, as novelas A Mentira, Café com Aroma de Mulher, Feridas de Amor, tinha a voz do Peterson Adriano. E é claro, gente, como eu já citei anteriormente, ele e a irmã dele, né, dublam o casalzão Angelique e Sebastian Rulli. O Peterson Adriano, né, é o dublador oficial do Sebastian Rulli aqui no Brasil. Então, todas as novelas do Sebastian Rulli que já foram exibidas do SBT tinha a voz do Peterson. Se você aí já chegou a acompanhar novelas como Primeiro Amor a Mil por Hora, Alegrifes e Rabujos, Rubi, Mundo de Feras, Quando Me Apaixono, a novela Teresa, O Que a Vida Me Roubou e, é claro, né, por último, Amores Verdadeiros, você pôde ouvir, né, ficava ouvindo aquela voz gostosa do Peterson Adriano. Claro que a gente não pode deixar de citar que na adaptação mais recente da novela Rubi, o Peterson Adriano dublou o Heitor novamente, né? Só que agora, né, quem estava vivendo o Heitor era o Rodrigo Guirão. Você já sabe que nessa nova adaptação eles utilizaram, né, a dublagem clássica, que era lá de 2004. E você não só se comprometeu com ele, como também ele foi o primeiro homem da sua vida. O primeiro, Teresa! E não negue, porque eu ouvi. Eu ouvi quando você disse pra Aurora, eu ouvi tudo. Eu sei que ainda faltam muitos outros dubladores a serem citados, mas bora deixar para uma segunda parte. E é claro, né, se você gostou, se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar o seu joinha antes de sair, tá bom? E se você chegou até este momento exato desse vídeo, vai lá nos comentários e deixa lá qual é o teu dublador preferido, qual é a voz que você mais gosta, que você mais ama ouvir nas novelas mexicanas. E é claro, até a próxima!